perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dando continuidade e partindo, para o encerramento das nossas atividades, nós vamos aqui convidar a permanecer o Lindomar Coutinho e apresentá-lo, porque até então não fizemos. É graduado em Filosofia, mestre em Educação, professor assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz e diretor-geral do campus Itapu, na Bahia, da Faculdade de Tecnologia e Ciências, médium espírita, tendo psicografado diversos livros, dentre eles Saúde e Plenitude, Projeto Melhorar-se, do espírito Dr. Hans, e Amor, o Sentido da Vida, pelo espírito Léo Buscalha, diretor-presidente do Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, Bahia. Está aqui conosco, neste dia, falará sobre o tema, e continuará, Ivone Pereira, um espírito do além,
então com a palavra nosso irmão Lindomar Coutinho. Boa noite. Que possamos viver e continuar nessa paz que tanto buscamos. Tratar desse tema é um desafio. Eu já disse isso para Pedro, disse isso no programa hoje pela manhã, no programa de rádio, porque o tema, como todo tema, exige que a pessoa saiba sobre o que vai falar. Mas quando se refere ao que um espírito está fazendo do outro lado, você, a não ser que tenha sido publicado algum livro, você não tem um livro. Então você tem que mexer seus pauzinhos, como disse Pedro Camilo. Eu acho que a gente pode incluir a Alemanha, né? E a partir desse processo ter algumas informações sobre o que é que foi possível fazer para que tivéssemos algo mais. O espírito Samuel Gulamark, que ele é o dirigente espiritual do Centro Espírita Porto da Esperança em Deus, Bahia, e autor dos livros Médio, Conhece de Mesmo, Porto da Esperança, O Homem e Suas Buscas, se prontificou a fazer uma entrevista com Dona Ivone Pereira sobre o tema, nos trazendo assim algumas informações que aí eu vou apresentar para vocês. E dentro dessa contribuição, obviamente que nós vamos ter nos detalhes, nas sutilezas de uma resposta de uma pessoa inteligente, como é a Dona Ivone, motivos para nossas reflexões, quiçá até algumas perguntas do porquê, do como, do onde, mas que aí fica por conta da pesquisa que cada um possa fazer nos seus encontros espirituais com a médium. Hoje, espírito desencarnado. E dentro dessa busca de pensar sobre um espírito no além, como contribuição espiritual, poderíamos pensar e sentir assim: um espírito no além, eis-me aqui, desde quando daí eu vim. E tive a oportunidade de perceber, de sentir, de pensar o quanto aquilo que se faz, nosso destino determinará. E nesse processo, em que ampliamos a nossa capacidade de perceber, eis que olhando para trás, voltamos a nos ver. Nos ver nem sempre da forma que desejaríamos ser, mas nos ver. Às vezes de forma até a doer, mas nos ver. E assim podemos reconhecer. E perceber que em cada oportunidade teríamos uma outra forma de escolher, uma outra forma de fazer, uma outra forma de sentir, um outro caminho a seguir. E então, quando despertamos a nossa consciência para esse mar de amor que existe em todo lugar, descobrimos uma luz intensa em meio ao nosso universo de percepção, que vai ganhando forma, que vai se delineando e de nós se aproximando. E então podemos identificar: é Jesus, que volta a nos encontrar e nos diz: vem, vem, porque é um mundo novo a construir. Há muita coisa a mudar, mas sim, também há coisas a se alegrar. Você é filho de Deus, você é imortal e tem as possibilidades de fazer com que o mal vire um bem, o bem se converta cada vez mais em amar. Pensando dentro dessa perspectiva, nós, tendo aqui Dona Ivone jovem e ela anos depois, nos levando a pensar nesse trânsito, nesse passar do tempo. E o espírito Samuel Gulamark nos diz: saber sobre a vida de uma pessoa, de um espírito, mais do que uma mera curiosidade, é correr o risco de se implicar com o julgamento, de se comprometer com a afetação, de perder a paz com a inquietação e ter que pensar na própria situação.
Olhe como é sutil, e à medida que vocês forem, através das obras, conhecendo a forma de expressão de Samuel, observe que ele nos diz aqui que conhecer sobre a vida de alguém é se comprometer com a afetação. Nós somos afetados, positivo ou negativamente, todas as vezes que sabemos algo sobre alguém. Às vezes nos surpreendemos, às vezes temos sustos, às vezes admiramos, às vezes invejamos, ciumamos. Ou seja, de alguma forma, emocionalmente, nós somos implicados com a vida de quem venhamos a saber alguma coisa. E não é por acaso que nós estamos em um evento, no seu segundo encontro nacional, que trata da obra da nossa querida Ivone Pereira. E eu diria que mais do que isso, que trata da vida de Ivone Pereira. E ainda mais que isso, que trata do amor que ela viveu e soube desenvolver por tudo que ela fez e que ela faz. Assim sendo, nós vamos pensar juntamente com Sócrates, quando ele nos diz que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. E nós sabemos que a vida de Ivone Pereira foi uma vida cheia de desafios. Existem algumas traduções desse pensamento socrático que no lugar de desafio diz: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Ora, refletir, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Porque existe em nós uma capacidade de debruçar-se sobre si mesmo, sobre os próprios pensamentos, sobre a capacidade de pensar, sobre a nossa inclinação ou tendência de pensar como pensamos, sobre o que pensamos, para que então venhamos a buscar, de alguma forma, a nossa condição de se perceber nesse universo de possibilidades que a vida nos oferece, para que possamos então ver como poderia ter sido, se poderia ter sido diferente, o que poderíamos fazer. E aí, temos a fala já dentro da perspectiva mesmo da entrevista, como uma introdução. Agradecemos à senhora Ivone do Amaral Pereira, que durante a entrevista será identificada como YP, pela oportunidade de nos conceder essa entrevista, pois sabemos que se propor a responder a qualquer pergunta é decidir mergulhar em si mesmo e, ao mesmo tempo em que busca oferecer respostas às perguntas feitas, constatar que é descobri-las, para si. Portanto, é enfrentar o desafio do autoconhecimento e do enfrentamento pessoal. Este já é um pensamento de Samuel Lamarck. E ele nos chama a atenção para uma questão muito interessante. Quantas vezes nós podemos não nos sentir confortáveis ou rejeitar uma possibilidade de entrevista, preocupados exatamente com as perguntas que nos serão feitas? Porque nem sempre estamos dispostos a reconhecer em nós determinadas coisas na perspectiva do autoconhecimento, quer seja do saber ou do não saber, quer seja do ter que fazer esse enfrentamento pessoal, reconhecendo o que somos, que não gostaríamos de ser, ou de ter que reconhecer que ainda não somos o que já gostaríamos de ser. Tem perguntas que nos colocam nessa situação. E mesmo que eu não fale para o outro, eu sinto, eu penso. E se tivermos a condição de fazer, pensando lá com o Paul Ekman, uma leitura das microexpressões faciais de uma pessoa, nós vamos descobrir que nós emitimos uma série de sinais tão rápidos que, se a pessoa não tiver um bom olho, não percebe, não tiver um treino para isso, e que a boca pode dizer uma coisa, mas o corpo diz outra. E olha, ser entrevistado não é uma coisa fácil, até porque tem uma relação direta com a intencionalidade de quem entrevista. Uma vez eu estava na universidade e aí no programa lá da TV, o repórter foi me entrevistar, e foi na época que estava tendo o grande surgimento e o oferecimento de uma proposta da filosofia clínica.
E a intenção do repórter era mostrar, fazer uma oposição entre a opinião dos filósofos e dos psicólogos. E aí chegou um momento que o repórter me fez uma pergunta, mas ele se traiu tanto com a expressão facial, que antes de responder o que ele tinha perguntado, eu disse para ele, e estava sendo gravado, toda vez que um repórter fizesse uma pergunta, deveria aparecer a expressão facial dele, para que o telespectador pudesse ver a intencionalidade dele, nem sempre expressa ao fazer uma pergunta. Corta, 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 corta. E aí ele, não, professor, entendo. Eu disse, não. Essa pergunta que você fez, ela foi ambígua e você tem uma intenção de colocar uma oposição onde pode não existir. Então, assim, reformule sua pergunta. E aí, ele tentou fazer a pergunta diferente. E chegou um momento que, por força da pergunta, eu parafraseei Leon Denis, quando ele se refere ao Espiritismo, dizendo que o Espiritismo será o que os espíritas fizerem deles. E aí eu disse, a filosofia clínica será o que os filósofos clínicos vierem a fazer dela. Essa é a grande questão. Para além dos embates que exista entre os filósofos clínicos e os psicólogos, por questões mesmo de demarcação de território, de metodologias e tudo mais. Então Samuel nos chama a atenção para um aspecto muito peculiar de uma entrevista. Mas vamos a ela. Vamos à entrevista. A partir de agora, Samuel será USB. Ivone YP. Pergunta Samuel Bulamarque: como foi sua experiência de primeiro contato com o além, após a sua desencarnação, considerando que, frente às oportunidades vividas de desdobramentos e seus relatos, já não mais lhe era exatamente uma novidade? E aí observe que há um exatamente ali no meio. Porque uma coisa é eu perceber o mundo espiritual estando vinculado ao mundo físico, com todo o condicionamento que eu sofro. Outra coisa é você estar ali perto dessa possibilidade, tendo superado essa situação e ter uma percepção de maior extensão do mundo espiritual. Quantas vezes já vivi a experiência de, estando desdobrado no mundo espiritual, perceber uns espíritos e não perceber outros, que estavam em frequências distintas, para mais ou para menos. E aí, ter um momento de sentir, por exemplo, em determinados ambientes, uma densidade vibracional maior, e dos espíritos dizerem, eu digo assim, por que eu estou sentindo isso? É porque você não percebe. Mas aqui, em uma relação simétrica, existe um grupo muito grande de espíritos em sofrimento. Chegava a nós a repercussão vibracional, embora eu não estivesse percebendo os espíritos. Da mesma forma que, uma vez, em uma atividade espiritual em desdobramento, quando nós chegamos em uma sala e os espíritos não percebiam a nossa presença, porque estavam em uma frequência superior, embora víssemos eles ali onde estavam, eles começaram a ficar muito inquietos. E aí eu perguntei, por que eles estão assim? E aí o espírito disse, ouça. E assim como acontece com alguns encarnados, nós, que podemos não ver os espíritos, mas sentimos as presenças. Ai meu Deus do céu, tem alguém aqui, estou arrepiando, alguns não só arrepiam, mas arrupiam. E aí dizia assim, gente, não viam, pois é, eles não tinham visto, mas sentiam que tinha uma presença ali. E como nessa situação tinha uma estratégia, um mapa, com uma estratégia de uma ação obsessiva, um dizia para o outro assim, guarda, 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 esconde para que ninguém veja, tem gente aqui, embora não visse. Então tem muitas situações que podemos pensar em um simples exatamente. Resposta de Dona Ivone, simples, dentro da complexidade que é o ato e o processo de desencarnação, já que temos que necessariamente fazer a constatação da lição oferecida por Paulo, o apóstolo de Jesus, a cada um segundo suas obras. Considerando minhas vivências de desdobramentos anteriores, posso acrescentar que a perturbação foi suave e a percepção dos que me aguardavam foi natural, e fui tomada por uma indefinível sensação e sentimento de paz. Vocês vão ver, a depender da situação, o tamanho de fonte mudar, e eu preferia aí cometer um crime metodológico, ou didático, melhor dizendo,
do que em algumas situações fragmentar a resposta dela, a não ser quando foi ela mesma que fragmentou na hora que estava escrevendo. Observe aqui uma coisa extremamente interessante que me chamou a atenção. Existem muitos espíritos, através do desdobramento, inclusive onírico, durante o sono, ou mesmo após a desencarnação, que a visão é bem embaçada, não consegue delinear bem o que vê, assim como acontece com uma criança logo quando ela nasce, não tem uma percepção clara sobre o que está vendo. Assim também acontece com os desencarnados. E observem que ela nos disse que houve perturbação, ok, mas que foi suave. E ela percebia os espíritos naturalmente. Ou seja, não houve uma deformação de foco. Quem já teve aqui a oportunidade, por exemplo, de dilatar a pupila, sabe que há um processo de alteração da percepção, se o grau for maior, porque tem umas pessoas que fazem a dilatação da pupila e não faz muita diferença. Muito bem, continuando. Pergunta Samuel: nesse momento importante, houve alguma percepção que lhe chamou especialmente a atenção? Óbvio que, naturalmente, e considerando a experiência mediúnica que Dona Ivone já tinha, óbvio que houve percepções que lhe chamou a atenção. Só que isso é a pergunta do lugar comum. O que Samuel quer saber? Se algo especialmente lhe chamou a atenção. E aí, olha a resposta que ela nos oferece. Sim, há uma preocupação de não me criar nenhuma dificuldade por qualquer apego que poderia ser descoberto no momento da desencarnação. Busquei manter na memória outra lição de Jesus: vá e não olhes para trás. Mas é quase irresistível não fazermos isso, com todos os afetos que construímos e ficam quando vamos fazer a travessia. Olha que negócio interessante, não é? Alguém que teve uma atividade como Dona Ivone, naturalmente que sabia dos elementos que precisava trabalhar em relação a qualquer apego que pudesse ter. A preocupação dela não estava com estes, porque possivelmente ela vinha trabalhando. A preocupação dela estava com qualquer apego que poderia ser descoberto no momento da desencarnação. Quer ver um exercício bom? Imaginem que vocês desencarnassem agora. Vocês, porque alguém tem que ficar para fazer uma oração no fim. Aí é assim. Mas se vocês prometerem que vão orar por mim, eu aceito ir. Tá? Vai dar um trabalho carregar esse corpo. Né? Resultado: se eu desencarnasse agora, o que me seria uma dificuldade? Quando a gente realmente se coloca na condição, às vezes surge algo que a gente não imaginava que poderia ser uma dificuldade nossa. Então assim, faça o exercício de vocês. Desencarnem rapidinho. Tá? E assim, o que me incomodaria? O que poderia ser um problema para mim? O que poderia ser uma âncora me segurando aqui? Ah, meus filhos, a minha esposa, meu esposo, minha mãe. Ah, porque eu queria fazer isso e aquilo no centro, eu queria construir o centro. Eu estou dizendo isso e estou sorrindo porque eu também vim para a construção lá. Eu sei que é isso. Entendi. Tá? Aí assim, o que é mesmo que poderia me incomodar? O que eu poderia já ter resolvido e que não resolvi? E o que eu não resolvi já podendo ter resolvido por uma simples questão de bobeira minha? O orgulho. Eu não quis dizer que deixa pra lá o que foi feito porque eu acho que eu tenho razão, então porque eu acho que eu tenho razão eu não vou lá e não resolvo a situação. Como que a gente se encontra nisso? Essa era a preocupação dela, de descobrir algo que pudesse ser um problema, um apego que ela venha a descobrir. E aí, outra coisinha fantástica ela passa nessa resposta: vá e não olhes para trás, aplicado a esta situação, porque o contexto foi outro, mas aplicado a esta situação, é algo
que, segundo a mesma, ela diz, é quase irresistível. Quantos espíritos têm a necessidade de voltar, por exemplo, ao lugar que desencarnou em um acidente de carro? Quando foi assassinado, quer voltar lá, quer estar ali presente? Quantos espíritos têm essa necessidade de voltar à situação para assimilar o processo? Então, assim, está na hora, então, aquela olhadinha tipo assim, né? Quando a gente está saindo de um lugar que a gente dá aquela olhadinha, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, bem parecido. A coisa de simplesmente se sentir livre para isso. Ó, eu vivi de tal forma e fiz tudo tão do jeito que deveria ser feito, que na hora que me disser, vem, eu não tenho que ficar preocupado nem olhando para trás. Porque por onde eu passei, só terei flores. Em homenagem a Barbacena, cidade das rosas. Só terei flores. Né? Resolvi as questões que haviam necessidade, trabalhei de forma positiva, fiz a minha parte. Vamos mais. Pergunta Samuel: a senhora demorou para retomar suas atividades ou participar de outras no mundo espiritual? Resposta: eu não tinha o direito de me dar esse luxo, se assim posso dizer, de demorar. Meus guias e a minha noção da caridade estimularam-me a prosseguir na vivência legítima de que a continuidade da vida é um fato que precisa ser vivido por todos, especialmente por aqueles que já tenham alguma compreensão objetiva da espiritualidade e da imortalidade. Essa ideia de continuidade da vida é algo que a gente precisa pensar sempre nas duas perspectivas. Às vezes a gente pensa muito como espírita que a vida continua para quem vai, mas para quem fica também. A vida continua. E continua em todos os aspectos, se a pessoa tiver afim. E aí tem umas coisas muito interessantes que eu recordo aqui agora. Tem um senhor, hoje ele trabalha lá no Porto da Esperança. Ele não era espírita quando estava encarnado, mas uma figura que apresentava uma sabedoria. Ele era, e bem simbolicamente, oleiro de profissão. Ele tinha uma olaria, ele fazia tijolo. E ele era também pescador. Bem interessante para a gente pensar nas referências do Evangelho. E morou muito tempo próximo à casa de minha mãe. Foi morar em Sergipe. E sempre ele ia lá quando tinha que resolver alguma coisa de aposentadoria, que minha mãe ficou como procuradora dele. E aí, numa dessas vezes, ele estando lá, era o momento do culto, né, do Evangelho no lar, e aí ele participou. A primeira vez ele praticamente não disse nada, de uma segunda vez ele já fez os comentários dentro da condição dele, usando imagens simples, mas sábias. E algo extremamente interessante nos chamou a atenção. E aí eu disse para ele assim: seu Miguel, o senhor já pensou no que o senhor vai fazer quando o senhor desencarnar? Ele deu uma risadinha e disse assim: oxe, eu venho para aqui. E aí apontou para o lado, que é onde é o Porto da Esperança. Eu venho para aqui, vou amarrar meu jegue aqui. Disse isso, né? Sorrimos, inclusive porque ele, sem ser espírita, nós não esperávamos a resposta de que estivesse vinculado a uma instituição espírita. Maravilha. Acho que passaram uns 2, 13 meses, ele desencarnou. E aí depois, uns 3, 4 meses, eis que na reunião mediúnica ele estava lá. Olhou para mim e disse: olha eu aqui. E o jegue? Ô Pedro, esqueci de perguntar. E o jegue? E se ele dissesse: o jegue é você? Olha, não ia correr esse risco. Bom, aí tem que pensar na resposta. Aí tudo bem. Passou um tempo, e aí ele foi se aproximando cada vez mais. Hoje ele é um trabalhador efetivo. E eis que um dia nós estávamos em um momento de oração, e ele apareceu e deu uma comunicação mediúnica. E
E minha mãe percebeu que ele estava assim, em si mesmado. Tá? E aí minha mãe virou para ele e disse assim: "Hoje, foi que houve? O senhor sempre foi alegre? Por que o senhor está assim hoje?" "Não, eu estou bem." Mas é aquele "estou bem" que não convence ninguém. E aí minha mãe disse assim: "Tá bem? Que bem é esse?" "Ah, não conheço isso como bem não, porque minha mãe, ela é gente boa. O que ela tem que dizer, ela não manda recado, ela fala pessoalmente, sabe?" Assim: "Não, isso não é não. Foi que houve?" Aí ele fez um silêncio e aí eu creio que ou ela recebeu uma intuição ou ela mesma intuiu e disse assim: "O senhor foi visitar Dona Maria," a esposa dele. "O senhor foi na sua casa?" Ele disse: "É, fui." "E o que foi? Não gostou não do que viu lá?" Olha, não gostou não do que viu lá? Ele fez: "Tem coisa, né?" Resultado, para não alongar muita história, porque teve uns detalhes aí pelo meio, ele foi, e quando ele chegou na casa dele, ele encontrou um amigo dele, que ia, jogava dominó com ele, batia muito papo, frequentava a casa, sentadinho no sofá, à vontade. Ele estranhou, e assim, não era alguém que está sentado com uma visita. Você sabe qual é a diferença, né? André Luiz descobriu o cara usando, inclusive, o pijama dele. E aí ele estava lá à vontade, e ele disse que chamou a atenção dele. Daqui a pouco, ele ouve a voz da esposa, da viúva: "Bem, quer um cafezinho pretinho?" Ele disse assim, rápido, pode ser assim: "Pô, ela não deve estar oferecendo para mim." Possível. E aí, ele ouviu o amigo dizer: "Quero preta." Dona Maria passou a ser preta. Rolou um clima. E aí, quando ela veio, ele percebeu e constatou que os dois estavam com um relacionamento. E aí ele ficou, segundo minha mãe, aí minha mãe disse assim: "E por isso o senhor ficou com o cotovelo coçando?" Com ciúme. Ele disse: "Mas ele era meu amigo." Aí minha mãe, com uma psicologia prática profunda, disse: "E não seria pior se ela tivesse com um inimigo seu?" Psicologia prática profunda. E não seria pior se fosse. Aí ele parou e fez: "Eu ia ficar mais zangado." Tirou do foco, entendeu? Pronto. Ele acabou relaxando. Aí minha mãe fez umas considerações, que ele deixasse disso, que era assim mesmo, que ela precisava de uma companhia também e tal. Ou seja, a experiência de lidar com o que a gente pode ou não encontrar, o que pode depender ou não da nossa disposição, sempre estará presente de determinada maneira para a gente entender que essa continuidade é nos dois sentidos. Para quem parte para o mundo espiritual, mas também para quem fica. Tá? Muito bem. Pergunta Samuel Bulamarque: como foi lidar com a opinião pública sobre a senhora e sua obra da perspectiva espiritual? Resposta de Dona Ivone: não muda muito, pois os sinceros continuam sinceros e os outros, até mudarem, continuam como são. Somente algumas revelações nos dois sentidos, uns reconhecimentos pós-morte de quem não esperávamos e algumas críticas de quem não parecia que iria fazer, mas nada de novo debaixo do sol. Legal isso, hein? Quando a gente lê Ernesto Bozano, quando ele fala da crise da morte e tudo mais, ele chama atenção para o que a gente tem que estar atento enquanto desencarnado, que se estiverem se referindo a gente com o verbo no passado, a gente já deve ter cuidado. Era. Se você não tomou pé ainda que as coisas mudaram, pense sobre isso. E, infelizmente, a ausência das pessoas, ou pelo menos a não percepção da presença, pode nos levar a fazer determinados comentários que não são feitos da melhor forma.
Quer ver uma coisa? Quando a gente quer se referir a uma pessoa, para alguém que essa pessoa não conhece, e ela pede uma característica, quais são as características ou qual que a gente utiliza? Ok? Poxa, você não sabe não quem é fulano? Aquele bordão, o careca, coisas assim. Então assim, a gente acaba não utilizando outras características, predominantemente. E se a gente resolve fazer, até por exercício, parece que é mais difícil do outro identificar. Exemplo, você não sabe quem é Lindomar, não? Não. Aquele 1,82 m, bonito, inteligente. Uau! O gordo! Ah, o gordo! Lembro! Ok. Meu Deus. Agora uma coisa, e aí fizemos o destaque aqui, e era um sentimento realmente, né, percebido de Dona Ivone, nada de novo debaixo do sol. Ou seja, entendi assim, isso não me incomodou. É da experiência humana, ok? Esse foi o sentimento que percebi. Pergunta Samuel: e suas atividades espirituais, através do tempo, após a sua desencarnação, nesses 30 anos de mundo espiritual? Aí ele já ampliou para que ela oferecesse mais possibilidades de resposta. Responde Dona Ivone: creio que deu para mostrar a Jesus que continuo disposta a trabalhar por Ele e não mais voltar a fazer diferente disso. Bom, eu não preciso falar do passado, que já foi dito aqui das formas mais variadas e bem dito, né? Agora, olha que síntese maravilhosa ela nos oferece. O passado passou, o presente é luz em nossas vidas e o futuro é esperança no amor que vence tudo. Que síntese maravilhosa, né? Eu não tenho como mudar o meu passado. Eu tenho como resolver as consequências dele, dependendo das minhas ações no presente. E exatamente tendo no presente o grande poder do agora, eu posso projetar um futuro que cada vez mais está sendo presente em minha vida, para que eu tenha experiências diferentes, para que eu possa construir de forma significativa essa nova realidade. Então, eu acho que vale essa pérola que ela nos oferece, entendendo o presente como luz, que não só nos permite resolver questões do passado, como também nos dá toda a condição de projetar possibilidades para o futuro. Isso, sem dúvida alguma, é o que todos, né, devemos buscar fazer. Só que aí, Samuel, querendo especificar mais a questão, pergunta: mas, em termos objetivos, práticos, quais atividades tem se dedicado? Eu acho que aí a gente, né, fica com a vontade. E ela divide essa resposta. Nos primeiros 5 anos, depois da desencarnação, depois da minha desencarnação, servi bastante como médium, continuando minha tarefa de auxiliar os que sofrem mais e que necessitam de intermediação vibracional para perceber os que lá estavam para auxiliá-los. Olegária fez uma menção aqui a situações em que ela ia em desdobramento auxiliar os espíritos que não conseguiam nem perceber, por conta da densidade deles, a presença espiritual dos benfeitores. Então, nos primeiros 5 anos, ela se dedicou bastante a esta experiência, estando no plano espiritual. Joia. Vamos continuar. Depois, entre os 5 e 10 anos, além de continuar nessa tarefa mediúnica, ouvia muito os que aqui chegavam, especialmente os espíritas recém-desencarnados, que traziam as questões não resolvidas em relação ao movimento e aos centros espíritas. Aprendi mais sobre a alma humana e sobre os motivos existenciais
que atrapalham a transcendência pessoal, institucional e do movimento espírita. Depois que Samuel escreveu isso aí, da resposta que ela deu, eu fiquei pensando profundamente nessa questão. E olha que eu não me percebo assim com dificuldades nessa área aí. Normalmente me dou bem com todo mundo. Mas assim, ela passou a ter uma atividade, e aí em função mesmo dessa relevância de sua obra e do quanto os espíritas, ao lerem suas obras, tinham-na como uma referência, de buscar nela a oportunidade de trazer alguma luz, algum consolo, algum esclarecimento sobre as questões que as pessoas levavam consigo para o mundo espiritual por não terem resolvido. E olha, eu não sei exatamente se naquela perguntinha que fizemos há pouco, bom, desencarnem rapidinho aí, e o que poderia lhe atrapalhar. Eu não sei se aqui tem alguém que tenha qualquer questão dessa ordem, se de repente lhe ocorreu como uma necessidade de trabalhar essa questão. Às vezes a gente pensa em família, pensa lá em uma questão moral, ok, pode pensar em um vício, joia. Mas talvez esse não seja um ponto que de imediato percebamos como algo a resolver para que não pese na gente quando a gente desencarnar. Por que você não fez o que poderia ter feito? Tá? Na instituição espírita que você trabalhou, que você... E assim, às vezes é muito comum a gente achar que não deixaram a gente fazer. Ora, não sei. A realidade é muito rica de possibilidades. Mas ela nesse período aqui, dos 5 aos 10 anos depois da desencarnação, ela teve uma atividade que deve nos alertar. Vamos tentar resolver, se tem qualquer questão, para a gente não ser mais um na fila, para a Dona Ivone ouvir. Ok? Isso me chamou a atenção, sabe? Ok. Vamos mais. Continua a Dona Ivone. Depois desse período, depois, portanto, dos 10 anos pós-desencarnação, além de continuar nessas tarefas que predominavam em meus dias, perceberam, né? Continua, vai ampliando, vai fazendo mais coisas, mas não deixa de fazer o que estava fazendo. Fui ampliando meus contatos com o mundo físico, com reuniões mediúnicas na crosta do planeta e assumindo responsabilidades específicas em reuniões e gerais em instituições que hoje, efetivamente, comprometendo-me com orientação institucional, chega ao número de 3, com o auxílio de irmãos prestimosos, que a lei de afinidade nos garante a confiança e proximidade necessárias para a tarefa. Aqui é algo para a gente pensar também, né? Aí vem, teve o trabalho mediúnico continuado, teve, junto com esse, depois do 5, ouvir as pessoas, nós, com as questões não resolvidas. Aí, depois desse período, ela começou, ampliando os contatos com o mundo físico, com reuniões mediúnicas na crosta, especificamente, e foi assumindo responsabilidades específicas, que aí me faz pensar até em possíveis direções espirituais de reuniões mediúnicas, como ela coloca, e gerais, institucionais, ou seja, assumindo mesmo a orientação geral de uma casa espírita, sendo mentor da casa, ok? Gerais está para a instituição como um todo. E aí ela diz assim, que chega ao número de 3. De 3. Efetivamente. Muitas pessoas podem ter nela a matrona, mas assim, ela está falando de quem ela assumiu a direção geral. Neste caso, ela diz que de 3. E aí, óbvio, com a consciência que tem, sabe que ninguém faz nada só. Então, para poder fazer isso, com o auxílio de irmãos prestimosos.
que se afinam e que partilham aí a confiança e a proximidade para a realização de uma tarefa, né, nesse porte. Continua Ivone Pereira dizendo: mas tem uma tarefa que muito me alegra e em que, quando posso, sempre busco estimular os irmãos e irmãs que a ela se dedicam, que é a evangelização infantil. Engraçado, no movimento espírita, quando fala em evangelização infantil, predominantemente a gente acaba pensando em Meimei, porque ficou como uma grande referência. Para mim foi uma surpresa extremamente interessante. E depois a primeira coisa que eu pensei foi em dizer para a minha coordenadora da evangelização infantil: quando o bicho pegar, chame por Ivone, porque ela gosta de dar uma estimulada. Continua: a melhor forma de nos resguardar dos perigos do mundo que ecoam ainda em nossos corações é a aproximação e a vivência do Evangelho de Jesus. Disso não devemos ter dúvida alguma. Quando eu pego essa parte da resposta e combino com essa alegria que ela sente de estimular na evangelização infantil, a gente percebe que ela está dizendo: já que temos que tratar dos suicidas que cometeram, já que temos que tratar dos que estão na iminência de cometer um suicídio, vamos trabalhar um pouquinho antes, dando a condição para que as pessoas não tenham mais espaço em suas mentes para nem aceitarem a sugestão. E isso é possível. E aí já foi lembrado aqui por Rony, por Maria Olegária. Qualquer ideia que tenha repercussão em mim é porque ela ainda habita em mim. Tem coisas que, se o Espírito estiver do lado dando sugestão, a gente nem registra, porque não tem frequência para isso. Faz isso, não tem. Se eu tenho frequência, eu tenho recepção psíquica, e aí vai acontecer. Então, assim, o que é que Dona Ivone está propondo aqui? Trabalhemos aqui para diminuir e chegarmos a um momento que nem venha acontecer mais o número de suicídios no Brasil. Samuel pergunta para ela: e quanto às relações espirituais afetivas da época de quando estava encarnada, continuaram após a sua desencarnação ou houve mudanças? Ela responde: continuaram. Não passo uma única semana que seja que não me encontre com o nosso Dr. Bezerra nas atividades amorosas que desenvolve. A parceria continua. Quanto ao senhor Camilo Castelo Branco e ao Charles, que já retornaram ao mundo físico através da maternidade, sempre que possível nos encontramos. O senhor Camilo nos visita, por vezes, quando fora do corpo físico. E o Charles, ao menos uma vez por mês, recebe nossa visita nas atividades que desenvolve no mundo. Realmente o amor é algo que pode mudar o corpo, a época é outra, mas quando o vínculo amoroso está estabelecido, pode acontecer o que for. Estávamos brincando ontem e nosso juiz nos perguntou: vocês assim moram na mesma cidade, pertinho, na mesma casa? Eu parei por aí, porque ele foi além na sua entrevista, desconcertante para um primeiro encontro, no mesmo quarto. E assim, nós moramos, arredondando aí, a uns 500 quilômetros de distância. E ultimamente, por conta do corre-corre, temos inclusive falado pouco ao telefone. Mas assim, quando já existe amizade mesmo, amor, a gente pode levar um tempo sem se encontrar. Quando se encontra, parece que a gente se viu ontem, não falta assunto. A gente não fica preocupado se eu vou falar, não vou falar, será que vai lembrar de mim? Como vai esquecer? A relação está estabelecida. Então, nos faz pensar da ótica espiritual
essas relações. Muito bem, observem que ela responde sobre o Dr. Bezerra, sobre Camilo Castelo Branco, sobre Charles. Aí Samuel vai e pergunta: e quanto ao nosso irmão Tolstói? Um outro lá que escreveu através dela. Ela responde: com ele os contatos são mais escassos, mas está bem nas lutas redentoras que lhe compete. Mas observe que não entrou no rol dos 3. Não quer dizer que não goste, que nada. Teve lá a relação, escreveu através dele. É que nem você está em um evento, aí um espírito fala através de sua mediunidade. Isso não significa que você tem uma relação com o espírito, não. Pode ser só por força do evento. O médium ali teve o benefício de viver a experiência por força da circunstância. Ok? E aí pergunta Samuel: e sobre o Vale dos Suicidas, alguma palavra a nos dizer? Ela responde: como tudo na vida, as características mudam. A implantação de diversos postos de socorro aconteceu. Óbvio que a necessidade aumentou também. Quanto à palavra a dizer, vivamos de maneira que não haja espaço para ações que nos levem para regiões de sofrimento ampliado, definido pela decisão equivocada da interrupção da existência. A palavra mais que ela nos traz, não é? Viver de maneira que não haja mais espaço em nós para essas ações equivocadas. Não ter mais espaço. Não é nem mais estar em conflito, hein? Faço ou não faço, tive a vontade, me deu vontade, olhe. E às vezes quando a gente não tem coragem, a gente joga a culpa, a responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, ele pode até me levar agora. Está querendo morrer. E Deus vai levar como? Arrebatar com o corpo e tudo? Não, vai desencarnar. Então assim, está querendo morrer. O que é mesmo que você quer? Aí está lá com problema de saúde, tem uma limitação, não pode comer isso e aquilo. Desse jeito era melhor morrer. Será mesmo que era melhor morrer? Então assim, esse é um grande exercício que a gente pode fazer de reflexão em torno das respostas de Dona Ivone Pereira. Aí Samuel Bulamarque disse para ela: apresento os nossos agradecimentos pela sua decisão de participar da entrevista. Lembrando lá o primeiro slide que ele disse o que é uma entrevista, né? O que permite cumprir a proposta do tema da palestra hora realizada de maneira mais efetiva e útil. Do que simplesmente eu ficar aqui especulando o que poderia estar fazendo. Ela veio e disse. E aí ela responde: o senhor me dizendo isso me deixa pouco à vontade. Eu, por minha vez, é que agradeço a iniciativa de vivermos esse momento juntos, deixando esse registro nas telas do infinito. E aí, como uma boa escritora que é, porque se não tivesse essa característica, os espíritos não encontrariam estrutura mental para fazer o que fez através dela. Ela conclui a última fala dela da entrevista, nos remetendo a lembrar do tema do segundo encontro nacional dos amigos de Ivone Pereira, nas telas do infinito. E nós podemos concluir observando que nessas respostas, assim como nas perguntas que foram feitas, porque perguntar não é uma coisa fácil, né? O Espírito Samuel Bulamarque, ele trabalha essa questão no livro Homem e Suas Buscas, e depois que ele oferece todos os tipos de perguntas que podemos fazer, ele mostra as relações ou a condição espiritual de cada um, quando predominantemente faz determinadas perguntas. Está no livro Homem e Suas Buscas. E
eu senti, à medida que ele perguntava para ela, toda uma perspectiva de nos oferecer o máximo de elementos para nossas reflexões, no mínimo que o tempo permitiria que fosse apresentado. E dentro dessas possibilidades de vida eterna que a gente vive nesses momentos, vale considerar que o amor é esse sentimento sublime, efetivamente, que Jesus nos ensinou, o maior sentimento, o sentimento maior, que nos dá a condição de podermos nos perceber no nosso trânsito existencial, que nos faz acreditar que podemos ser melhores, que nos faz perceber que é possível transformar a nossa potência em ato, no dizer de Aristóteles, filósofo grego antigo, para que através das nossas mãos, para que através da nossa boca, para que através dos nossos pensamentos, para que através da nossa presença, do nosso silêncio, nós possamos fazer com que o mundo seja mais rico e mais prazeroso, para que tenhamos a condição de observar que nós podemos sim ser os elementos dinâmicos no sentido positivo, onde quer que estejamos, na nossa casa, no centro espírita que participamos, na nossa atuação profissional, para que as pessoas sintam o prazer de ter a nossa presença, para que a nossa presença seja, sim, uma marca significativa, assim como o que nós sentimos quando percebemos as presenças espirituais dos ambientes em que estamos, de paz, de conforto, de relaxamento, de alegria. E nós vamos então observando que este processo de construção que nós vimos e que conhecemos, que Dona Ivone fez da própria vida, deixando essa inspiração para nós, para que inclusive neste momento possamos sim ter a certeza que assim como Ivone Pereira, o Espírito no Além, fez e faz, nós podemos fazer também. Que a paz permaneça em nossos corações e que tenhamos sempre e cada vez mais a condição de agradecer a vocês pela atenção e desejar saúde em plenitude para todos. Muito obrigado. Convidamos então o nosso querido Paulo Benquete, para lhe oferecer um presente também. Alguém à altura. A última criança que sobrou. Apenas lembrando, amanhã retomaremos os trabalhos a partir de 8h30 e seguiremos a nossa programação conforme previsto. Convidamos nesse instante o nosso irmão Enio Teixeira para realizar a prece de encerramento. Vamos elevar a nossa pensamento a Deus, Jesus. Deus nosso Pai, Jesus, amigo de todas as horas, é com muita alegria e com muita emoção que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, nos encontrando, amigos de Ivone Pereira, essa heroína que deixou tanto exemplo para nós. Agradecemos a presença dela aqui registrada, agradecemos a presença de cada um dos irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos continuar, a exemplo de Dona Ivone, a nossa luta, a divulgação do Espiritismo, a divulgação do Evangelho. Que assim seja. Nosso boa noite a todos e até amanhã.